Então nós devemos estar sempre em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta, numa de suas cartas aos Efésios, ele diz, no capítulo 6, precisamente do versículo 10 em diante, que nós devemos orar e tomar, nos vestirmos da armadura de Deus. Então essa é uma orientação, porque as ciladas do inimigo, elas são constantes. E para as ciladas do inimigo, irmão, não tem faixa etária. Não tem faixa etária com relação à idade, a conhecimento, nada. O inimigo, ele investe, ele destrói lares, porque essa é a incumbência dele. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, Então ele investe pesado, principalmente contra a maior instituição e a primeira instituição bíblica, que é a família, que é a instituição que nasceu no coração de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar sempre atentos, à oração. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos numa passagem que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 7, Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo muito interessante, que ele menciona somente a fé. Porque a própria Bíblia, ela faz questão de citar que se não for por fé, irmão, se nós tudo que fizermos, se não fizermos por fé, é pecado. Então, esse capítulo 11, ele dá uma menção de exemplos, de fé, de exemplos constantes com relação à fé. Eu creio que você que está aqui nesta noite, você não está aqui somente por estar. Eu tenho certeza que você, mesmo sendo jovem, você já tomou uma atitude muito importante, uma atitude destacável, uma atitude louvável de estar na casa de Deus. Você poderia hoje estar em qualquer outro lugar, mas louvado seja Deus que você optou e que o Espírito Santo de Deus te conduziu a estar aqui na casa de Deus, para junto nós orarmos, louvarmos e engrandecermos o nome dele. Amém? Então lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, no versículo 7, aliás, eu gostaria de estar meditando com você, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, se aproxime de quem tem, para que possa acompanhar. Amém? Diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, preste atenção, eram coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Feche os teus olhos, coloque a sua Bíblia sobre o banco e vamos entronizar o nosso pensamento no trono de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda constantemente, porque isso é uma coisa muito importante que nós devemos entender, que constantemente se trava uma batalha no mundo espiritual. Neste momento não é diferente. O inimigo, com certeza, ele vai estar fazendo de tudo para que você não entenda, vai estar fazendo de tudo para que você não compreenda a palavra de Deus. Então é necessário que você também abra a sua boca, que você entronize o seu pensamento no trono da graça de Deus e busque a presença dele e peça a ele para que te faça entender, compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu tenho a certeza absoluta que a vontade de Deus para a sua vida, irmão, é fazer com que você, te conduzir em vitórias, é conduzir você os seus passos cada dia mais, galgando degraus de vitória, de sucesso, mas na presença dele. Porque ele mesmo diz assim, que sem mim nada podeis fazer. Tem gente que é tão diligente que no momento da oração, no momento que o pregador fala assim, vamos orar, ele fica desapercebido. Irmão, este é o momento mais importante, é o momento em que você vai ter que estar tendo comunhão com ele. Eu gosto sempre de frisar algo muito interessante para que você compreenda que Jesus, ele sempre se faz presente no meio da igreja. Quando a igreja se reúne, isso, irmão, é uma coisa importantíssima você entender. Ele diz assim, aonde reunir 2 ou mais no meu nome, eu me farei no meio deles. E não sou eu, o irmão Israel, que está falando isso. Isso é ele que escreveu na Bíblia. E olha que a Bíblia foi escrita por cerca de 1.600 anos, Então ele escreveu e está escrito, e eu tenho a certeza absoluta que ele se faz presente aqui. Talvez você possa não vê-lo com os seus olhos físicos, assim como eu também não posso, mas você pode sentir a presença dele aqui, porque ele está aqui neste lugar. Aleluia. Então feche os teus olhos, adore a ele, ore a ele em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós neste momento buscamos, ó Pai, a Tua face, clamamos, ó Deus, e oramos, ó Pai, pelo Teu santo nome, que o Senhor, meu Pai, nos faça compreender a Tua vontade, meu Deus, que o Senhor nos faça, ó Pai, entender a Tua palavra, meu Deus, porque é o Teu Espírito Santo, ó Pai, é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, ó Pai, abençoe a cada jovem aqui presente, abençoe a cada homem, a cada mulher, meu Deus, que a Tua palavra, ó Pai, venha de encontro, ó Pai, ao coração de cada um daqueles que estão quebrantados, ó Deus, mesmo aqueles que ainda estão, ó Pai, desapercebidos, mesmo aqueles, ó Pai, que ainda estão com os seus corações, ó Pai, contritos, que o Senhor, ó Pai, venha, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quebrantar os corações aqui nesta noite, que o Senhor, meu Pai, venha entrar, ó Pai, na vida de cada um deles, ó Pai, porque eu tenho a certeza, ó Pai, absoluta, que o Senhor não nos conduziu aqui, ó Pai, à toa, porque Tu tens, ó Pai, um propósito na vida de cada um de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos, e em nome de Jesus nós repreendemos toda a cilada do inimigo, tudo aquilo que se levanta, ó Pai, para impedir-nos, ó Pai, ó Pai, entender a Tua palavra, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, para eles parecia loucura, porque naquela época a terra não chovia como chove hoje, a chuva não vinha de cima, o que molhava a terra era o orvalho que saía da terra, da própria terra. Então Noé chega e diz ao povo, fala assim, ó, que Deus havia dito a ele que era necessário construir uma arca, porque Deus destruiria o homem. E imagina bem, irmãos, aquilo também era coisa que ainda não se via, aquela chuva que Noé predizia, para eles era loucura. Eu creio que muitos ali naquela época escarneceram dele, dizendo assim, tu deve estar louco, chuva cai do céu, água cai do céu, isso nunca aconteceu. Mas, irmãos, quem havia dito isso era Deus. E Deus, quando Ele diz algo, Ele cumpre, porque não é como o homem para mentir. A Bíblia diz que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre, Ele não volta atrás da sua palavra. Aleluia! Então Deus havia predito aquilo já. Então as pessoas acharam que loucura. Se você fizer uma correlação com os dias de hoje, não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se você chegar perto de um colega seu da escola, se você chegar perto de um amigo seu no trabalho e falar assim, ó, Jesus está voltando. Que Jesus está voltando nada. Quanto tempo que eu estou ouvindo falar que Jesus está voltando? Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Porque, irmãos, eles não acreditam e eles não querem acreditar. Mas os sinais estão cada dia mais e mais assim, em evidência. Os sinais cada dia mais surgem mais e mais. Aí veja bem que interessante. Então Noé levou mais ou menos cerca daquele tempo todo, daquele período, para construir a arca. Eu creio, irmãos, que até os seus familiares, né, os seus filhos, as suas noras, talvez até mesmo a sua mulher, creio eu, a Bíblia não diz, eu creio que talvez até eles mesmos, num certo período, acharam loucura. Porque você pensa bem, imagina bem, um ano ele está construindo aquela arca e nada de chuva. 2 anos e nada de chuva, e vai passando o tempo, e nada daquilo que havia sido revelado para ele aconteceu. E ele está ali, mas só que ele permaneceu fiel a Deus, irmão. É isso que você tem que entender, que você tem que permanecer fiel a Deus, porque Deus, Ele tem vitória para aqueles que são fiéis a Ele. A Bíblia diz em Apocalipse assim, que aquele que vencer, né, aquele que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida, irmão. Olha só, fidelidade a Deus, fidelidade àquilo que você ouve todos os dias, constantemente, né, com relação às coisas de Deus. Você tem que ser fiel a isso, irmão. Ainda que isso não aconteça, ainda que você recebeu uma promessa de Deus lá no começo, ainda que você recebeu uma promessa de Deus quando você ainda estava se convertendo, e que talvez aquela promessa, né, não se cumpriu, continue fiel a Deus, irmão. Porque Deus, Ele não trabalha no nosso horário, Deus, Ele não trabalha no nosso tempo. Deus opera segundo a vontade dEle, da maneira dEle. Mas quando Ele promete algo, irmãos, Ele cumpre. Quando Ele prediz algo, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele não é como eu, Ele não é como os homens, né, que se arrependem, que voltam atrás, não. Depois que a palavra dEle sai da boca dEle, irmãos, Ele mesmo diz lá através do profeta Isaías, que a palavra dEle, quando sai, ela tem um propósito. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz, aquilo que dá prazer a Deus. Irmão, depois que a palavra dele é lançada, nada pode voltar atrás, porque ele não mente. Então Deus havia dado aquela ordenança a Noé. Veja bem que aqui em Hebreus, né, a palavra de Deus diz, aí ele já vem mencionando que Noé
revelado as coisas que ainda não se viam, né, com grande temor, quer dizer, respeito. É o que nós devemos ter. Eu tenho ouvido falar de Deus todos os dias, mas de que maneira eu tenho guardado as orientações, de que maneira eu tenho guardado as revelações que Deus tem me dado, de que maneira eu tenho colocado em prática na minha vida aquilo que Deus tem me orientado. Isso também, irmão, serve para mim. De que maneira tenho eu conduzido esta arca? Eu quero aqui sintetizar que esta arca, que este Noé dos dias de hoje, sou eu e você. Você tem uma responsabilidade muito grande de anunciar a arca da salvação, que é Jesus Cristo, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no lugar aonde você estuda. Essa responsabilidade, irmãos, é minha e sua. Deus nos deu essa responsabilidade de anunciarmos Jesus, o Salvador. E isso, irmãos, não será cobrado. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu sou muito jovem, não estava na época, não tem nada disso, irmão. Você sabe a que Deus você serve, você entende por que você está na igreja, você sabe a importância de estar aqui na presença de Deus. Eu sempre gosto, né, de dizer isso, irmãos. Eu sempre louvo a Deus quando eu vejo meu filho, por exemplo, na igreja, quando eu vejo jovens na igreja, porque estão tendo a oportunidade de nunca passarem por coisas horríveis que esse mundo oferece, coisas que muitas das vezes eu experimentei e que eu não queria nunca ter experimentado, nem ter tido a oportunidade. Louve a Deus, irmãos, pela oportunidade de você estar na igreja. Quando o Leonardo me falou sobre essa campanha, eu procurei na Bíblia a respeito de filhos que intercediam pelos pais. Mas veja bem a importância dessa mensagem. Você, quando anuncia o Evangelho, você não intercede só pela sua família, você intercede pelas pessoas que vivem ao seu redor no dia a dia. Você tem essa responsabilidade, irmão, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho para a salvação das pessoas, da sua casa, da sua família. Como você tem anunciado a arca, como você tem anunciado o Evangelho no seu lar? Será que de fato, né, a sua vida condiz com esse título dessa campanha que o irmão Leonardo tem falado? Será que você tem sido assim, honrado seus pais, respeitado eles? Será que você tem obedecido a palavra de Deus? Será que você tem pregado a palavra de Deus na escola, com seus amigos? Ou será que lá você tem uma vida totalmente diferente? Será que lá você tem a vergonha de dizer que você tem uma responsabilidade de anunciar o Evangelho? Será que lá você tem vergonha de anunciar que você é cristão? Porque lá, irmãos, muitas das vezes no mundo, a visão, a ótica do mundo é totalmente diferente da igreja, é totalmente diferente da igreja.